Olá, bom dia para você. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar a semana, esse dia bem informados. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, 23 de janeiro. Vamos ao nosso cardápio do dia. Lula e Alberto Fernandes se reúnem hoje na Argentina para fortalecer laços do Mercosul. Essa é a primeira viagem internacional do presidente. Anderson Torres deve prestar novo depoimento à Polícia Federal. A expectativa é de que desta vez o ex-secretário fale. Nos destaques internacionais, tiroteio deixa ao menos 10 mortos em Monterey Park, na Califórnia. O atirador foi encontrado morto a poucos quilômetros do local do crime. E ainda, alerta de bomba faz a aeronave ser escoltada durante o voo. Mais de 190 pessoas passaram momentos de pânico desde a Polônia até a Grécia. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Luiz Inácio Lula da Silva se reúne hoje com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, na Casa Rosada, em Buenos Aires, para retomar laços com o país. Essa é a primeira viagem internacional de Lula como presidente. Vamos conferir. Ainda nesta segunda-feira, Lula também deve se encontrar com empresários. E amanhã, terça-feira, o presidente participa da 7ª cúpula de chefas e chefes de Estado das comunidades de Estado latino-americanos e caribenhos. Há a expectativa de encontros bilaterais com os países que solicitaram, mas essas agendas ainda não foram divulgadas. Segundo o Planalto, diversos temas devem ser tratados durante a visita, como integração energética, investimentos, meio ambiente, defesa e combate a ilícitos. Lula chegou no domingo na Argentina em sua primeira viagem internacional desde que assumiu um novo mandato. A comitiva presidencial foi formada por 6 ministros: Mauro Vieira, das Relações Exteriores, Fernando Haddad, da Fazenda, Nízia Trindade, da Saúde, Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia e Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social. De lá, ele segue em viagem oficial para o Uruguai, onde se encontra com o chefe do executivo do país, Luiz Alberto Lacalle Pou. Antes do embarque à Argentina, o presidente Lula transmitiu a função de chefe do executivo ao vice-presidente Geraldo Alckmin. É a primeira vez que Alckmin assume as funções de presidente da República. Ele fica interinamente no cargo até Lula retornar do Uruguai. O ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, deve prestar hoje um novo depoimento à Polícia Federal após a defesa ter acesso aos autos do processo. A expectativa é de que, dessa vez, o ex-ministro da Justiça fale, já que na última quarta-feira, em seu primeiro depoimento, Torres se manteve em silêncio. Ele está preso no 4º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal em uma condição especial, superior à do sistema penitenciário comum, já que é delegado da Polícia Federal. Torres é investigado por conivência e possível omissão diante dos ataques do dia 8 de janeiro na Esplanada. O aparelho celular, que não foi entregue pelo ex-secretário, está entre os assuntos a serem abordados pelos investigadores. A defesa de Torres rejeita a ideia do ex-secretário realizar uma delação premiada. E o presidente Lula demitiu neste sábado o comandante do Exército, Júlio César de Arruda. Arruda havia assumido interinamente o cargo em 30 de dezembro, dias antes do fim do governo de Jair Bolsonaro. Depois foi confirmado no cargo pelo governo Lula. Arruda será substituído pelo comandante militar do Sudeste, Tomás Ribeiro Paiva, segundo a imprensa local. Dias atrás, o governo dispensou 13 militares que integravam o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, aprofundando a reforma ordenada por Lula no Executivo após os atos violentos de 8 de janeiro em Brasília. O anúncio foi publicado no Diário Oficial da União da última quarta-feira, um dia depois de 40 militares também terem sido afastados das funções que exerciam no Palácio da Alvorada, a residência presidencial.
O governo federal prorrogou a presença da Força Nacional em Brasília por mais 15 dias. A decisão, que foi autorizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, saiu hoje no Diário Oficial da União. A portaria estabelece que os integrantes da Força continuem escalados até o dia 4 de fevereiro em Brasília para proteger a ordem e o patrimônio público e privado. A convocação surgiu como resposta aos ataques cometidos na capital federal no dia 8 de janeiro. E o presidente Lula exonerou hoje 10 coordenadores de saúde indígena do Ministério da Saúde. Antes de viajar para a Argentina, ele esteve nas terras Yanomamis. Em meio à crise humanitária, o governo prometeu acelerar o recrutamento de médicos para distritos indígenas. As demissões já foram publicadas no Diário Oficial da União. Os servidores da saúde foram destituídos dos cargos em Roraima, região visitada pelo presidente, e também no Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso e Amazonas. O Ministério da Saúde informou que estuda acelerar a publicação de um edital do programa Mais Médicos para recrutar profissionais tanto formados no Brasil quanto no exterior para atuação em território Yanomami. A medida é uma das ações para apoiar o enfrentamento à desassistência sanitária do povo Yanomami. Desde a última semana, equipes do Ministério da Saúde estão na região Yanomami, território indígena com mais de 30 mil habitantes. O grupo se deparou com crianças e idosos em estado grave de saúde, com desnutrição acentuada, além de muitos casos de malária, infecção respiratória aguda e outros agravos. Em visita à região neste sábado, o presidente Lula informou que a situação do povo Yanomami em Roraima é desumana. Ele esteve em Boa Vista e viu de perto a crise sanitária que atinge os indígenas. A situação já levou à morte de 570 crianças nos últimos anos, sendo que 505 tinham menos de 1 ano de idade. Em 2022, foram registrados 11.530 casos de malária na terra Yanomami. Eu vim para cá para dizer que nós vamos tratar os nossos indígenas como seres humanos, sabe, responsáveis por parte daquilo que nós somos, e nós vamos cuidar para que eles sejam tratados, sabe, como se fossem, sabe, seres humanos de primeira classe e não ser tratados como gente de 4ª classe ou de 5ª classe. É desumano o que eu vi aqui. E mudando de assunto, com a alta da inflação e principalmente o aumento no valor das passagens aéreas, o ônibus acaba sendo uma alternativa. Mas ultimamente não tem sido bem assim. De acordo com os números divulgados, a elevação nos preços das passagens de ônibus chega ao dobro da inflação. No ano passado, as passagens aéreas tiveram um aumento de 23% no país. Porém, a principal alternativa, as passagens de ônibus, teve aumento mais significativo. Ainda que, na média brasileira, o aumento no preço das tarifas de ônibus seja mais modesto do que o do avião, o avanço foi mais do que o dobro da inflação. Enquanto as passagens rodoviárias para viagens interestaduais subiram 13,8% no ano passado, o IPCA aumentou 5,79%. O principal fator que explica a alta é o preço do diesel, que no ano passado foi grande. A desvalorização do real também tem seu ponto de importância no preço das passagens. Isso porque grande parte das peças usadas na fabricação dos chassis e das carrocerias vem da China e tem preços dolarizados, o que elevou o valor dos ônibus. Além do reajuste que as empresas têm feito para repassar a elevação dos custos, o setor também ampliou a adoção de tarifas dinâmicas. Assim como as do segmento aéreo, elas variam conforme a data da viagem se aproxima e de acordo com a demanda. Dessa forma, tem ficado cada vez mais difícil para a população conseguir fazer viagens tanto a trabalho quanto por diversão. Por outro lado, a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros acredita que alguns fatores podem equilibrar os preços, como a demanda. Isso porque
Caso haja um aumento na procura por passagens, o setor terá um giro de capital suficiente para manter os preços menos expressivos e facilitar a viagem dos cidadãos. E antes do intervalo, falamos, é claro, sobre a previsão do tempo para você se organizar aí para essa segunda-feira. A semana começa com calor e chuva forte em diversos estados por conta daquela combinação clássica de calor e umidade. Os temporais vão se espalhar pelas regiões norte, centro-oeste, sudeste e nordeste. Vamos conferir agora como fica o tempo em algumas cidades do país. Começamos pelo norte do Brasil, em Belém, no Pará. O dia será de calor com pancadas de chuva pela tarde e à noite. A máxima chega aos 32 graus. Já na região sul, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o dia será de calor, mas olha só, não tem chuva prevista para hoje. A máxima chega aos 33 graus, muito calor e não tem refresco. Para finalizar, falamos aqui de São Paulo. Vamos juntos dar uma olhada em como está o céu agora aqui na região central? Olha só, bastante nublado, mas você vê aí umas nuvenzinhas finas. O dia deve ser, então, de muito calor, mas atenção, tem pancada de chuva prevista aí para tarde e noite. Então, muita atenção, a máxima chega aos 29 graus, um calorão por aqui também. E veja a seguir, tiroteio deixa ao menos 10 mortos em Monterey Park, na Califórnia. E ainda, alerta de bomba faz a aeronave ser escoltada durante o voo. Mais de 190 pessoas passaram momentos de verdadeiro pânico. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas 45 minutos pelo horário de Brasília. A gente volta com um destaque nacional. Fez nesse final de semana, mais precisamente ontem, 22 de janeiro, 25 anos que o Código de Trânsito Brasileiro começou a vigorar. E nesses anos todos o documento passou por inúmeros ajustes, por melhorias com o objetivo de oferecer mais segurança pelas ruas e estradas de todo o país. Vamos conferir. Você já parou para pensar na quantidade de veículos circulando pelas ruas do país? O Brasil tem mais de 100 milhões de carros. Agora, imagina se não existissem regras e punições. Como seria a nossa vida? Furar o farol vermelho, falar ao celular enquanto dirige, não usar o cinto de segurança e dirigir alcoolizado. As regras, que podem parecer chatas e para algumas pessoas consideradas um atraso de vida, são essenciais para manter a ordem no trânsito e garantir a segurança de pedestres e condutores. Com o número, principalmente, de mortes no trânsito e de acidentes graves no trânsito, viu-se na necessidade de se codificar, de legislar sobre esse assunto para que pudéssemos ter um controle desse número de fatalidades, uma diminuição, uma racionalização. E aí, dentro do código, vieram incrementos importantes, como a ligação, por exemplo, a relação do binômio direção e álcool. E hoje, mesmo quem não é habilitado, sabe quais são as regras e penalidades básicas. E assim como nós, foi mudando e se adaptando. Atualmente, uma das mudanças mais importantes é a proibição do uso de celulares ao dirigir. O celular, para se ter uma ideia, ele potencializa a perda de atenção superior à embriaguez. Aumenta em mais de 400% a perda da sua habilidade motora. E no trânsito, quando você tira a atenção por segundos, a possibilidade do agravamento de uma ocorrência é muito maior. Além da questão do celular, que é um advento mais moderno, mais recente, o código ele não vai ensejar a realidade de hoje, há 25 anos. Então, existem outras leis que vão alterar, vão modificar ou vão acrescentar
formatos atuais dentro do código. Nós temos a questão do insufilme e tantas outras questões que surgem todos os dias e que o sistema analisa para verificar a importância ou não de acrescentar, de modificar o Código de Trânsito Brasileiro. E para os condutores, as regras mais difíceis devem estar na ponta da língua, já que passaram por um treinamento para tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Mas existem pessoas que se enganam quando pensam que as regras valem apenas para condutores de veículos automotores, como carros, motos, ônibus e caminhões. Os ciclistas e pedestres também têm que tomar alguns cuidados. Todos estão inseridos no mesmo sistema e todos precisam respeitar os seus limites e também serem respeitados nas suas particularidades. O Código de Trânsito Brasileiro inclui, inclusive, penalidades. Tem multas para o ciclista, para o pedestre que não atende, que não exercita ou exerce a sua atribuição no trânsito. Tem faixa de locomoção para atravessar, tem formas de o fazer, tem forma da circulação, a própria direção do ciclista. E quando ele não faz isso, enseja a uma penalidade também prevista no Código de Trânsito Brasileiro. O que não faltam são regras. O difícil para muitos é seguir o manual. A educação de trânsito ela faz parte de uma educação maior, que é aquela primária, aquela básica de dentro de casa. Porque quem não respeita o pátrio poder não vai respeitar nenhuma autoridade, seja de trânsito, seja social, e isso é um conflito muito grande. Começa dentro de casa, vai para a escola e termina na nossa convivência social. Mas é importante trafegar pelo caminho certo para não causar acidentes, porque os dois lados dessa história podem sair machucados. E bem machucados. Fica aí o alerta. Estacionar nas ruas de São Paulo ficou mais caro. Isso porque começou a valer desde a última sexta-feira o novo valor da chamada Zona Azul pela capital paulista. Quem volta para trazer para a gente mais informações é a repórter Bruna de Jaimo. O valor que era de R$ 5,75 por hora passou a ser de R$ 6,08 por hora. Isso é 5,7% mais caro. Segundo a Estapar, que é a concessionária que administra o serviço, a correção está prevista em contrato e leva em conta a inflação correspondente ao período da data de início do contrato, que é de julho de 2020 até aí dezembro de 2021. A última vez que a tarifa tinha sido reajustada foi em janeiro de 2022, quando passou de R$ 5,00 para o valor aí do último dia 19 de R$ 5,75. Nos últimos 2 anos, a elevação do valor foi superior a 20%. O valor de R$ 6,08 vale para São Paulo, mas o preço e o tempo de permanência mudam de acordo com cada estado. No Rio de Janeiro, por exemplo, o condutor paga R$ 2,00 para usar a vaga por 2 horas. E em Belo Horizonte, esse valor é de R$ 4,40 para 1 hora de estacionamento. A política urbana e pública foi implantada para que os carros tenham rotatividade nas vagas de estacionamento nas ruas e avenidas da cidade. Os carros têm aí um período máximo de permanência nessas vagas e, se por acaso o condutor permanecer depois desse período, pode ser autuado. E agora vamos de destaque internacional. Pelo menos 10 pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas neste final de semana após um tiroteio durante uma festa no sul da Califórnia. Após uma operação de busca feita pela polícia, o atirador foi encontrado morto a poucos quilômetros do local do crime. O ataque deixou 10 mortos e 10 feridos. O tiroteio ocorreu em Monterey Park, localidade próxima a Los Angeles. Segundo testemunhas, o homem abriu fogo indiscriminadamente com uma arma semiautomática. Forças de ordem receberam as primeiras chamadas de emergência às 22h20 de sábado e encontraram pessoas fugindo do local. 10 pessoas morreram no estúdio, 5 mulheres e 5 homens. O xerife do condado americano de Los Angeles, Robert Luna, também descreveu um segundo incidente na localidade vizinha de Alhambra, cerca de 20 minutos depois. De acordo com Robert, um homem asiático armado entrou em um salão de baile, mas foi derrubado e desarmado, fugindo em seguida. A investigação apura se os 2 casos estão relacionados. Aviões de guerra gregos escoltaram neste domingo uma aeronave que transportava mais de 190 pessoas em um voo entre a Polônia e a Grécia. A medida foi tomada depois que um alerta de bomba foi acionado pelas autoridades.
O avião pousou no Aeroporto Internacional de Atenas antes das 13 horas de Brasília e estava sendo vistoriado por uma equipe antibombas, informou a agência de notícias estatal ANA. A aeronave, que ia de Katowice para Atenas, havia sido escoltada por aviões húngaros, segundo a agência. Os passageiros desembarcaram e estão passando por um controle, informou uma porta-voz da polícia grega. Piotr Adamczyk, funcionário do aeroporto de Katowice, disse que o local recebeu um telefonema de advertência quando o avião sobrevoava a Eslováquia. Foi feito contato com o controle de tráfego aéreo, que posteriormente informou os pilotos. O governo do Peru fechou por tempo indeterminado a entrada à cidadela inca de Machu Picchu, um famoso ponto turístico do país. A medida foi tomada por motivos de segurança por conta da série de protestos que se espalham por todo o país. O Ministério da Cultura afirmou em um comunicado que foi determinado o fechamento da rede de trilhas incas e da cidadela de Machu Picchu ante a conjuntura social e para salvaguardar a integridade dos visitantes. Ainda segundo o Ministério, a medida ficará em vigor até novo aviso. O governo da presidente Dina Boluarte tomou essa decisão depois que o serviço ferroviário da cidade de Cusco a Machu Picchu foi suspenso em decorrência de danos à ferrovia. Os trilhos da via foram removidos de seu lugar na sexta-feira, de acordo com a concessionária Ferrocarril Transandino. Os estragos teriam sido causados por manifestantes. Pelo menos 400 turistas estão ilhados em Águas Calientes, Machu Picchu. A ferrovia é o único meio de transporte para a cidadela. O turismo é a principal fonte de receita da região de Cusco, berço do Império Inca, onde a cidadela construída no século XV se ergue no topo de uma montanha arborizada. O chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente da França, Emmanuel Macron, se encontraram em Paris neste domingo em comemoração aos 60 anos do Tratado do Eliseu, uma aliança de cooperação entre os dois países firmada após a Segunda Guerra. Na ocasião, os líderes se comprometeram a apoiar a Ucrânia, que vive em guerra com a Rússia, pelo tempo que for necessário. Assinado entre os líderes do pós-guerra, o Tratado de 1963 abarca desde a cooperação militar até o intercâmbio para jovens. Scholz foi recebido pelo presidente francês Emmanuel Macron. Neste momento, a aliança bilateral se encontra sob tensão por questões que vão da invasão russa à Ucrânia a mudanças geopolíticas de maior envergadura e complexidade. Os líderes se comprometeram a ser um motor para a Europa e continuar apoiando a Ucrânia o tempo que for necessário. E continuaremos a apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário, juntos como europeus em defesa do nosso projeto europeu de paz. Já Macron prometeu um apoio inabalável de ambos os países ao povo ucraniano em todas as áreas. Os líderes deram essas declarações após a recusa de Berlim em fornecer à Ucrânia seus tanques Leopard. Os equipamentos são solicitados insistentemente pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que diz ser esta a forma mais eficaz de lidar com as forças russas. A posição de Berlim recebeu muitas críticas. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações. E à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!